Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos continuar falando, amados, sobre a autoestima. Vamos continuar falando da autoestima. Vamos abrir uma série para falar sobre autoestima. O pecado e a autoestima. O que o pecado tem a ver com a autoestima? Porque o pecado, ele tem a tendência de tirar a estima das pessoas. O pecado tem a tendência de tirar a autoestima das pessoas. O pecado, ele tem a tendência de colocar o complexo inferior nas pessoas. O pecado, ele te afasta de Deus. E quando você afasta de Deus, você está afastando daquilo que Deus tem para você. Quando o pecado te afasta de Deus, você está sendo impedido de conseguir aquilo que Deus tem para você. O pecado é isso. Para muitas pessoas, para a maioria das pessoas. Mas eu quero dizer algo para você, meu querido. Eu quero dizer algo para você, meu amado, da parte de Deus. Porque quando o apóstolo Paulo fala, quem nos separará do amor de Deus? Será a morte? Será a tribulação? O que nos afastará do amor de Deus? Será as trevas, a profundidade, o abismo? Porque o que pode nos afastar do amor de Deus? Então essa pergunta, estudando a Bíblia e orando a Deus, pedindo uma solução, porque eu não vou negar para ninguém que nós somos pecadores. E eu sempre orei a Deus, falando, Deus, me livra do pecado, Pai, me ajuda. Eu não quero mais ser pecador, eu quero trabalhar na igreja, eu quero ter uma vida com o Senhor, eu quero ter uma vida de santidade. E Deus responde às nossas orações, querido. Deus responde. Porque aí Deus me fez meditar na Bíblia, estuda a Bíblia, estuda a Bíblia, estuda a Bíblia, estuda a minha palavra. E eu estudando a Bíblia, e eu vi o apóstolo Paulo falando, o que nos afastará do amor de Deus? Será a morte? Será tribulações? Será tempestades? O que pode nos afastar do amor de Deus? E ali naquele momento eu tive a revelação que nada pode nos afastar do amor de Deus, querido. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que tudo que acontece na nossa vida, nós podemos usar para nos aproximar de Deus. Só um apóstolo pode entender isso. Que tudo que existe na terra é para nos aproximar de Deus. E quando o apóstolo Paulo fala também que se Deus é por nós, quem será contra nós? E muitas pessoas não entendem. Tem muitas coisas contra nós. Muitas coisas são contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem muitas coisas contra nós. Muitas coisas, nós temos muitos inimigos. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que nenhum pode nos vencer. Que nada pode nos vencer. O pecado é contra nós. O diabo é contra nós. As obras da carne é contra nós. Tudo isso é contra nós. O apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, que se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, que nada pode nos vencer, querido. Porque todas as situações da terra, tudo que existe, seja a obra da carne, seja o pecado, seja o que for, é para nos aproximar de Deus. Isso é para nos aproximar de Deus. Eu falando, Deus, eu não aguento mais pecar, eu quero seguir nos teus passos, eu quero ter santidade, eu quero trabalhar na igreja. Mas tudo isso é para nos aproximar de Deus, querido. Eu não estou aqui falando demagogia ou fazendo apologia a alguma coisa. Não, estou fazendo apologia a nada. Porque esse era o segredo do rei Davi. Por isso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Porque o pecado não afastava Davi de Deus. Pelo contrário, o pecado aproximava Davi de Deus. O pecado, ele chegava o Davi mais próximo de Deus. Porque toda vez que Davi pecava, ele se jogava aos pés de Deus, se jogava ao chão, e ali ele se entregava ao seu coração. Essa deve ser a nossa atitude, queridos. Deus nos ensinando a receber o Espírito Santo. Deus nos ensinando a receber o batismo com o Espírito Santo. O pecado, tudo que existe na terra, Deus pode usar a seu favor, queridos. Até o diabo Deus pode usar ao seu favor para nos ensinar lições. Só que às vezes não entendemos
Deus usa a igreja para nos ensinar através da palavra, nos chamar a atenção daqueles que estão em pecado. É para despertar esse sentimento em nós, que nós devemos aproximar de Deus. Não é afastar da igreja, não é afastar dos propósitos de Deus. É nos aproximar de Deus, mano. Isso é gratificante, isso é muito bom. Depois que nós temos só a pessoa que pode ser rei, que tem esse entendimento. Que o pecado, porque o pecado não afastava Davi de Deus. Não é porque eu pequei que agora eu vou afastar de Deus, eu vou sair da igreja. Não, queridos. Pelo contrário, aí que nós temos que tomar uma atitude, tomar uma decisão, falar: Deus, eu não quero mais essa vida para mim. Deus, eu te imploro, meu Pai, que o Senhor venha me ajudar a tomar uma decisão, tomar uma atitude de fé, Deus, de fé. Oh, glória a Deus, isso é gratificante. Deus, obrigado, meu Pai. Aleluia.